Pessoal, aconteceu de novo, hein? Na madrugada de ontem para hoje teve um grande assalto a banco, dessa vez em Cametá, no Pará. Vocês lembram? Ontem eu já havia anunciado que na noite de anteontem para ontem, na madrugada de anteontem para ontem, teve um grande assalto, um atentado terrorista mesmo em Criciúma, em Santa Catarina, e de ontem para hoje teve de novo. Essa notícia foi sugerida por Manauara. Você sabe, se você quiser sugerir notícias, ajudar a gente aqui no canal, é só ir lá no site ancap.su e sugerir a pauta. Os criminosos muito organizados, uma quadrilha bastante preparada, com tudo planejado, fizeram primeiro um ataque ao quartel da polícia para imobilizar a polícia ou para distrair a polícia, fecharam várias ruas e assaltaram um Banco do Brasil no centro da cidade de Cametá. Estavam fortemente armados. Foram duas agências, na verdade, uma do Banpará e a do Banco do Brasil, e fugiram logo em seguida, fizeram reféns, botaram o pessoal de refém, igualzinho fez o pessoal de Criciúma, botaram os reféns no meio da rua para evitar um ataque, evitar que a polícia viesse naquele sentido. E aparentemente também não teve vítimas, felizmente, isso é o lado positivo dessa coisa. E, enfim, isso é preocupante, tá? Porque, bom, primeiro a visão libertária da coisa, eu meio que já falei no vídeo de ontem sobre Criciúma, não vale repetir aqui. O fato é, cada vez mais você vai encontrar quadrilhas, vai encontrar bandos, vai encontrar criminosos com alta capacidade técnica de comunicação, de planejamento, coisa que a polícia estatal simplesmente não consegue acompanhar. Não, não é que ela não tenha capacidade de acompanhar, é que a própria estrutura burocrática e hierárquica dela faz com que a coisa seja muito mais lenta. E lembra, também não é interesse da polícia tanto assim fazer essas coisas, porque, como eu falei, segurança para o governo é só a desculpa que ele dá para ele existir e roubar imposto de você. Não é função, não é como se ele se preocupasse de fato em fazer isso. Uma empresa de segurança que forneça segurança para você, que você contrate, se acontecer um negócio desse, ela falhar totalmente, você demite a empresa, fecha o contrato, aí entra na justiça cobrando indenização porque eles não atenderam o que foi combinado em contrato. O governo, você não tem como fazer isso. Eles vão falar, pois é, muito triste, vamos investigar e tentar resolver da próxima vez, e vai ficar por isso mesmo, e não adianta nada. Então, realmente, a PM, a polícia, tanto as polícias estaduais quanto a polícia federal, eles não têm incentivo para fazer um trabalho realmente decente. Tem muito dinheiro, realmente, poderiam investir muito, mas como não tem um incentivo, como tem todo o entrave burocrático para comprar coisa, fazer licitação e não sei o que lá, acaba ficando essa coisa que não tem jeito. E o pior, como eu mencionei, a tendência é piorar daqui para frente. Cada vez mais, à medida que o tempo passa, a tecnologia muda, acelera cada vez mais, a tendência é que a defasagem entre a capacidade da polícia e de bandos criminosos vai tender a diminuir. Ou você parte para a segurança privada, ou você não vai ter segurança. Aquela ideia do Estado como fornecedor de segurança já não existe hoje, e a tendência é não existir cada vez mais. Enfim, não vale a pena acrescentar isso aqui, mas tem um outro ponto aqui que começa a ser importante. É o segundo assalto igualzinho, um depois do outro, e a uma distância grande. Certamente não foi a mesma quadrilha que fez isso. O que significa que talvez exista uma quadrilha, uma organização maior ainda, coordenando essas quadrilhas para fazer esse tipo de ataque. Alguém está precisando de dinheiro, hein? O que será que estão fazendo levantamento de grana para isso? Para quem não lembra, na época da ditadura militar, teve uma ação desse tipo, né? Justamente as frentes comunistas aqui no Brasil estavam sem grana, queriam fazer a Revolução Comunista aqui. Para fazer a Revolução Comunista, precisavam de dinheiro, e então elas fizeram uma série de ataques, de assaltos a banco, mas era uma coisa mais de amador. Mas tudo bem, porque na época também a segurança dos bancos era muito mais primária e coisa e tal. Então, todos esses movimentos, inclusive os que participaram, Zé Dirceu, Dilma, coisa e tal, tudo isso daí fez assalto a banco. E teve também casos de sequestro de pessoas, tudo isso para levantar dinheiro para a Revolução Comunista. Eu não estou dizendo que é isso que está acontecendo agora, tá? Pode ser que seja simplesmente quadrilhas criminosas querendo dinheiro,
Ou já me falaram também que como o governo Bolsonaro conseguiu um sucesso grande aí no transporte de cargas de drogas, o que é uma pena. Isso é um erro do Bolsonaro investir nessa coisa. Não existe esse conceito de droga ilícita. Se o cara tá usando a droga, botando a droga é dele, o corpo é dele, ele tá botando uma coisa na outra, é direito dele, não tem por que proibir droga, é uma besteira. Mas é uma possibilidade que o fato dele ter impedido, diminuído os lucros de grandes traficantes e coisa e tal, o pessoal reverteu para esse tipo de coisa. Não é impossível imaginar isso. Ou então é realmente algum grupo revolucionário aí que está querendo juntar dinheiro para fazer alguma ação mais forte. Eu já falei para vocês, o tempo é de desespero na esquerda. O nego está realmente no desespero. Enfim, vamos ver o que se cede daí. Se for nesses dois casos só, pode ser que foi só coincidência, ou seja, como eu falei, esse tipo de assalto em que o pessoal fecha a cidade e faz todo esse esquema de iludir a polícia, bloquear a rua, coisa e tal, já vinha crescendo, já teve casos desse em São Paulo ano passado, já teve outros casos aí ao longo do ano. Então, assim, não é uma coisa totalmente inédita, já é um crime que vinha crescendo, pode ser a mera coincidência que dois deles aconteceram em 2 dias seguidos de forma muito, muito parecida. Mas vamos ficar de olho, né? Pode ser que venha alguma coisa por aí. Curioso, com relação a armamentos. Como eu falei, a minha visão é que no Ancapistão a gente vai depender de empresas de segurança privada muito mais do que de qualquer outra coisa para nos defendermos desse tipo de ataque. Mas sem dúvida alguma, uma população armada certamente teria muito mais facilidade em impedir esse tipo de coisa, ou por outra forma, de evitar que o assaltante pensasse nesse tipo de ação, do que uma população desarmada como a nossa. Veja, assaltantes evidentemente temem ser recebido a tiros. O cara não quer morrer na ação. E, por exemplo, ontem a gente teve o caso em que um famoso youtuber, né, disse que tem que ser imbecil para achar que se a população de Criciúma tivesse pistolas em casa, isso não teria acontecido. Pois bem, Felipe, na verdade, se você olhar isso daqui, ó, teve um caso em que aconteceu exatamente isso. Um morador com um revólver atirou numa quadrilha que estava com um fuzil e evitou o ataque a banco. Por quê? Porque a quadrilha que está com fuzil não sabe que é só um cara com revólver. O pessoal não quer morrer. Quando eles recebem tiro, eles vão fazer toda uma avaliação de risco ali e muitas vezes o melhor é eles cancelarem a operação. Se você tiver uma cidade com uma população fortemente armada, a chance de acontecer uma coisa dessa é menor, porque a chance de ter um morador que retorne fogo ou que pelo menos confunda os assaltantes com essa ação fica muito maior. E outra coisa também, quando a gente fala de liberar armamento, como eu falei, não é liberar armamento de pistola. Não é só isso. A minha visão, eu já falei em vários vídeos aqui, é que, meu amigo, se você quer ter uma bomba nuclear recreacional sua, bomba nuclear recreacional é uma brincadeira entre nós ANCAPs, tá? Mas entenda, qualquer tipo de armamento, tanque, míssil, bazuca, é seu direito ter isso. Não há por que alguém te impedir de ter isso, porque isso pode ser necessário para sua proteção. Evidente que para você ter essas coisas, você precisa ter um grau de segurança, saber usar apenas em caso de confronto. Fora isso, você vai estar ferindo PNA, vai estar ameaçando outras pessoas ao seu redor. Mas se for usado exclusivamente de forma defensiva, você pode ter o armamento que quiser. Ninguém pode te proibir de ter alguma coisa se você comprou aquela coisa com seu dinheiro e não usa ela para ameaçar outras pessoas. Então, complementando o que eu havia falado sobre a visão libertária desse caso ontem, além da questão das empresas de segurança privada, esse tipo de coisa, meramente a população estar armada, já dá uma garantia enorme. Veja como é que é a ação dos assaltantes. Eles vão lá e tentam neutralizar a polícia. Eles fazem um ataque no quartel da polícia para neutralizar a polícia e acabou. Como hoje só a polícia tem armas, acabou a segurança da cidade. Ninguém mais segura nada. No momento que você tem vários cidadãos armados, várias pessoas armadas em vários lugares da cidade, eles não têm como criar distrações em múltiplos lugares, ou é muito mais difícil eles fazerem isso, para impedir que todo mundo proteja eles. Além do que, eles sabem onde fica a polícia militar está lá, é marcado um lugar que eles sabem. O cidadão armado, o cidadão que está ali para defender o patrimônio dele, eles não sabem onde é que está.
Pode ser você, pode ser eu, pode ser outra pessoa. Ninguém sabe quem está armado. Essas leis de proibir armas são a coisa mais idiota que existe, porque não apenas impedem a liberdade do cidadão, como dão uma vantagem enorme para o assaltante, para o mafioso, pro criminoso, de saber que não vai ter armas naquele lugar. Ele sabe que não tem armas, é proibido ter armas. Então, mais um motivo pelo qual essa lei do desarmamento é um desastre completo. E lógico, nem preciso dizer que na ética libertária jamais teria alguma coisa desse tipo. Então é isso daí, minha gente. Obrigado, até a próxima.